Salve, salve família, tranquilidade? Prontos para mais um videozinho? Mais uma aula? As aulas são meio longas, mas tenho certeza que se você assistir e colocar em prática vai ter muito valor para sua empresa. Antes, os mesmos recados de sempre. Primeiro, ainda está rolando as inscrições para o Desafio Empresa Inquebrável. Ele vai acontecer dos dias 3 aos dia 12 de fevereiro, então são 10 dias seguidos de aula, depois elas saem do ar. Então, para ficar sabendo, para receber as notificações, receber material extra, clica aqui no link que está aqui embaixo para se inscrever, tá bom? E além disso, qualquer dúvida pode me procurar no Instagram lá. Cada dia do Instagram eu estou fazendo um tema diferente, a gente está conversando, estou respondendo o box e a gente vai trocando essa ideia, beleza? Então, para não se estender muito aqui no começo, vamos começar a nossa aulinha. Ó, o que a gente vai falar na aula de hoje? Para ser um pouco mais prático, o que eu decidi? Eu decidi pegar um planejamento meu, né? Na verdade, eu acabei de fazer o planejamento e vou mostrar para vocês como eu fiz um planejamento simples para vocês poderem colocar em prática. Então é meu planejamento 2020 de uma das minhas empresas e o básico para começar. Óbvio que tem muito mais coisa, mas eu vou falar somente o básico, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o contexto, tá? Qual que é a ideia por trás? O primeiro é criar um plano simples que você possa colocar em prática já amanhã. Por quê? Porque aqui é um pedacinho do planejamento estratégico. Você fazer um planejamento estratégico decente, levam às vezes 2, 3 dias, né? É uma ferramenta muito complexa. Mas para você que está começando, para já começar a fazer, a ir para ação, cara, vamos segurar um pouco esse planejamento, já vamos colocar coisas palpáveis, principalmente para quem está no mundo do marketing digital, lançamento, infoproduto. Porque você não tem essa necessidade de planejar tanto, porque muitas das coisas você faz sozinho. Muitas vezes você está lançando alguém, ou muitas vezes você é o próprio expert. Então, aproveita e segue esse modelinho aqui que vai dar certo. Então, o contexto. Tá? Hoje eu estou para vocês saberem o planejamento do que é. Hoje eu estou na minha quinta empresa. Eu tive uma empresa de eventos e vendi ela em 2016, né? Fiquei com ela de 2009 até 2016. Aí montei outras duas empresas, né, que continuo com elas até hoje. E o ano passado eu entrei para o mundo digital fazendo o lançamento da minha amiga, que foi a vencedora do primeiro MasterChef, que é a Elisa Fernandes. Então eu comecei a fazer o lançamento dela, deu super certo, a gente conseguiu ter resultados excelentes, vendemos mais de 700 mil reais em um ano. Então isso foi me dando gosto para trabalhar um pouco mais com o digital. Continuo com esse projeto também, junto com as minhas outras duas empresas, só que eu resolvi começar a falar um pouco mais, criar conteúdo e fazer lançamento de gestão, liderança, que são coisas que eu gosto. Então, basicamente, além de lançar a Elise e ter as outras empresas, eu comecei a me lançar também no mercado digital com infoprodutos. E aí, eu cheguei ao ponto de fazer meu planejamento para o ano, e é isso que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, primeiro ponto importante, eu não vou falar aqui sobre cultura, ou seja, as partes importantes do quando você montou uma empresa, por que a empresa existe, qual é a missão da empresa, onde você quer chegar daqui 5 anos, quais são os valores. Eu não vou falar isso, tá? Isso vão ter em outros vídeos, eu vou falar bastante sobre isso no meu desafio, né? Então se inscreve, qualquer coisa. Então eu estou partindo do pressuposto que você já sabe que você vai montar a empresa, já sabe quais são os seus valores, e estou partindo a partir disso, que você já sabe o motivo da sua empresa existir, tá? O outro ponto adapte. Ou seja, aqui eu estou colocando os meus objetivos, o meu modo de ver as coisas. Pode ter que muitas coisas vão ser aprendidas no meio do caminho. Eu fiz um pouco jogando para baixo. Tem gente que gosta de fazer bem realista, tem gente que joga para cima. Cada um faz de um jeito. Eu gosto de seguir esse modelo.
que para mim funciona para já começar em ação. Óbvio que nas minhas outras empresas, não da Elisa, mas as duas que são físicas, que faturam bastante, tem funcionário, o planejamento estratégico chega a levar 3 dias, é um documento bem extenso. Né? Mas é outra realidade, não é a realidade de quem está começando ou que começou a estruturar agora o marketing digital. Tá? E aí eu fiz dentro dos meus objetivos. E aí tem os meus objetivos e como eu sugiro que sejam os seus. Por exemplo, no meu caso, qual que eu sugiro que seja o seu objetivo quando você começa? Até eu achei legal, eu estava escutando um podcast do Juliano Torriani e ele falou um negócio legal. Você está indo para o marketing digital, você não precisa ter o primeiro objetivo seu de faturar 6 em 7, de fazer múltiplos. Não comece com isso. Comece com qual que é o seu principal objetivo? Se você nunca vendeu nada, se você não trabalha, se você não faz nada, é sua primeira venda. Esse é seu objetivo. O que eu vou fazer para ter a primeira venda? Se você já trabalha e está indo para o marketing digital, o seu primeiro objetivo deve ser, se eu ganho 3 mil reais de salário, eu quero tirar 3 mil reais no marketing digital. Então esse deve ser seu primeiro objetivo. Suprir o seu salário, tá? No meu caso, porque é diferente? Porque aqui eu não estou fazendo esse trabalho para entrar no lugar de outras rendas e tudo mais. Eu quero fazer alguns testes, eu gosto de falar sobre isso e estou estipulando uma renda mensal com esse projeto de 10 mil reais por mês. Tá? Não tem um motivo, por que não é 15, por que não é 5, porque simplesmente eu quis fazer com 10 mil reais. Por quê? Porque eu sei o tanto que eu vou conseguir me empenhar nesse projeto, porque eu já tenho outras 3 empresas que são grandes. Então, dentro do que eu consigo me dedicar de hora e de tempo para esse projeto, esses 10 mil reais me pareceu uma realidade interessante. Então, é por isso que eu estou trabalhando com isso. Tá? E aí o seu, eu sugiro que faça isso, que tente primeiro suprir, você ganha 3 mil reais por mês, seja 3 mil, depois seja 10, depois 20, 30, 40, 50, 100, o tanto que você quiser projetar. Outro ponto, cara, não trave nos detalhes. Você vai ver aqui que eu passo rápido pelos detalhes, porque a maior parte das coisas a gente vai aprendendo no meio do caminho. Porque senão você vai falar assim, eu vou fazer minha projeção para o ano, vou fazer meu orçamento. Em agosto provavelmente eu vou contratar um designer. Então, se eu contratar um designer, eu vou ter que pagar para ele R$ 1.500. Mas R$ 1.500 aí tem FGTS, calcula 8%. Aí tem INSS, aí eu tenho que fazer uma previsão para rescisão, tem tudo isso que você procurar, você vai ficar louco. Então é mais fácil, eu vou pagar 1.500, coloca 1.6, 1.7 na frente, ou simplesmente 1,5, 2 mil. A chance de em agosto, se você está começando a planejar agora, a chance em agosto que aconteça tudo certinho é baixa. Então você estima, R$ 1.500, vou colocar 2 mil. Tá? Joga um pouco para cima porque você sabe que tem encargos. É isso que você vai fazer. Porque ao longo do tempo você vai modelando. Pode chegar lá na frente, você não vai poder pagar 2 mil, ou você vai poder pagar mais. E aí você vai modelando. Então, cara, não trave no detalhe. Esse primeiro planejamento seu pro digital já faz na porrada. Quando você tiver uma empresa mais estruturada, aí você começa a pensar, porque aí tem meta, tem que cascatear, tem valor, tem cultura, tem visão, tem outras coisas. Aqui a gente tá passando batido por isso, tá? A intenção é que seja fácil. Eu vou fazer na planilha para vocês darem uma olhada. Então, para facilitar para você poder implementar o mais rápido possível. E o outro ponto que eu deixei até em vermelho aqui, que é importante, eu estimei, tá? Então, eu fiz uma estimativa de várias coisas, não tá à risca. Dá para fazer à risca? Dá, mas eu não quero, tá? Então, vamos lá, que eu vou mostrar agora a planilhinha do como eu fiz. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Opa, agora ficou grande. Tá, beleza. Então vamos lá. Não sei se dá pra ver certinho, mas acho que dá. Então o que eu fiz primeiro aqui? Eu estipulei uma porcentagem de lucro líquido no final, né, uma lucratividade de 30%, tá? Da onde eu tirei esse 30%? Esse 30% é depois que te sai imposto, que sai tudo. Eu tirei esses 30% porque eu dei uma pesquisada e a média de mercado para quem trabalha com infoproduto, trabalha no marketing digital, é de 20% a 40%.
tá? Se você estiver fazendo, eu sugiro que você comece, você pode começar com 30 mesmo ou faça com 20. Tá? Muitas vezes acontece 40, acontece principalmente quando a pessoa está começando, porque ela faz tudo sozinha. Mas aqui eu já estou colocando que muitas coisas eu vou querer delegar, vou colocar 30, e por que eu não estou colocando o menor possível, que é 20? Porque eu já venho já tive um ano no marketing digital, já sei os valores de alguma coisa, já sei como funciona, eu já entendo um pouco melhor o mecanismo para ter uma ideia. Mesmo assim você vai ver que eu estipulei super baixo alguns números. Então aqui, 30%. Beleza. Aí, lembra que eu queria conseguir os 10 mil reais por mês? Então eu preciso vender 400 mil reais e desses 400 mil reais eu tenho 120 mil no ano. 120 mil no ano dá 10 mil por mês. Simples, só coloquei isso, tá? E agora eu vou ver, aí eu comecei a listar da onde vai vir esses valores no meu primeiro ano. Eu não gosto muito de ter apenas um produto, e eu também não gosto de ter vários produtos que não se conectam. Então, para mim, o que mais funciona é uma esteira de produto, onde você vai pegando o seu cliente, o seu prospect, e vai deixando ele com uma consciência de compra maior. Então a pessoa começa com você com um produto baixo, vê que gostou do seu produto, aí ele vai para um maior que completa, e ele vai crescendo com você, um não exclui o outro. Então aqui que eu pensei, um produto de entrada no valor de R$197. A minha intenção é ao longo do ano vender 400 cursos de R$197. Ainda não defini certinho, estou pensando nele, mas provavelmente vai ser um curso de contratação, de como criar um funil de contratação, de como faz um fit cultural, de como faz um processo de onboard, vai ser isso e vai ser no valor de R$197. Eu quero fazer um produto, como é um produto de entrada, eu vou fazer um produto que poderia tranquilamente ser vendido por 497, 500, mas eu vou vender por 197 porque eu quero atrair bastante gente, tá? Não 400 seja bastante, mas eu estou indo bem pé no chão porque o meu tempo vai ser restrito. Isso vai dar 78.800, tá? E eu pretendo fazer pelo menos 4 vezes no ano, tá? De 4 a 5 vezes, mas estou jogando para baixo. Então eu pretendo lançar esse curso 4 vezes no ano. Aí eu tenho o meu produto principal, tá? Que provavelmente vai ser um produto para desenvolvimento de equipe. Vai ser um produto de gestão e liderança focado no desenvolvimento da equipe e focado também no líder. Né? Como engajar um time, quais são as ferramentas de gestão, como fazer um plano de desenvolvimento individual, como fazer feedback, como tudo isso. Aí é um produto bem mais parrudo, né? Então o cara já teve um primeiro... já me conheceu pelo meu conteúdo gratuito, teve um pouco de contratação e aí ele vai passar para esse produto. Ou vão ser novas pessoas também, não dá para saber. Esse eu também pretendo lançar 4 vezes. Por quê? Para eu não trabalhar com fluxo de caixa negativo, ou seja, lançar e depois de 2 meses lançar e ter que ficar investindo, eu quero ter produto para todos os meses nesse começo, para não ficar refém de ter que colocar dinheiro do bolso no começo para anúncio, tá? Então, o produto de entrada, o produto principal e o produto premium. O que é o produto premium? O produto premium é mentoria, tá? Hoje eu já faço mentoria, mas não para esse projeto, mas é com o mesmo viés. Hoje eu faço mentoria empresarial, mas não necessariamente para o marketing digital. Então eu coloquei aqui de durante o ano vender 14 mentorias. Inicialmente, como eu tenho o resultado no mundo físico, mas no digital não, ainda não tanto, né? Apesar de quase 1 milhão de vendas aí ser um resultado legal, eu vou fazer mentoria, um processo de acompanhamento de 6 meses com a pessoa, que vai ser no valor de 4 mil reais, tá? Eu pretendo ter 14 alunos e fazer 2 vezes, ou seja, inclusive essa segunda turma que eu vou abrir, não estou contando essa primeira que eu já tenho, essa segunda turma que eu vou abrir vai ser no final do desafio, ou seja, no último dia do desafio eu vou abrir vaga para a minha mentoria, mas eu vou abrir provavelmente só 4 vagas, eu quero fazer 4 vagas no primeiro semestre e 10 vagas no próximo, porque eu ainda tenho que ajeitar a minha agenda. Tá? E por último, que eu quero fazer uma vez só, é uma imersão presencial. Então pegar 10 pessoas e fazer uma imersão presencial de 2, 3 dias, ajudando com ferramenta, com material, tudo mais. Somando tudo isso, dá 404.200, tá? Então, se você for nessa de 30%,
e o 30% é jogando um pouco para cima, tudo mais, colocando equipe, investindo, ele dá esse 120. Mas pode ser que você não tá muito acreditando do tipo, cara, será que realmente vai sobrar esse 120? Só colocou aí. Aí eu coloquei mais ou menos uma base de custo só para validar, para ver que se eu vender 400 mil, me sobra 120, tá? Então, beleza. O que eu coloquei aqui? 404, que é o que está na outra na outra planilha, tá? Então, de imposto, basicamente 11,2, tá? O imposto é isso aqui, tá? Ele tem até 180 mil é 6%, aqui a gente está trabalhando com Simples Nacional, né, para serviço. Então até 180 mil é 6%, de 180 a 360 é 11,2% e depois 360 é 13,5%. Então, por via das dúvidas, eu estou fazendo com esse do meio aqui. Estou cancelando o 6 e cancelando o 13 e estou fazendo baseado nos 11,2, tá? Então eu coloquei 11,2. Para quem começa um novo produto na Hotmart, se não me engano, é 9,9% a taxa. O que é a Hotmart, para quem não sabe, né? A Hotmart é a plataforma de pagamento. Então, quando você for passar no cartão, quando você for pagar, você vai fazer pela plataforma. No meu caso, eu também hospedo o curso lá. Tem pessoas que não hospedam, tá? Automação de e-mail. Hoje eu uso o Lead Lovers, tá? E aí, da onde eu cheguei nesses 4.500? Tem um monte, Active Campaign, tem o ClickMail, tem vários, tá? Então o que eu coloquei? Para esse produto de entrada, como o ticket é baixo, eu sei que eu consigo mais ou menos um 2% de conversão. Ou seja, se entrar 20 mil pessoas, 20 mil leads, né? 20 mil cadastros de e-mail, 20 mil pessoas interessadas no conteúdo que eu estou gerando, ou em alguma aula, ou no produto, 2%, ou seja, daí eu consigo vender 400, porque é 2%. E por que 2%? Porque eu já tenho histórico de outros lançamentos, eu sei a média do mercado, você pode pesquisar, e também porque o ticket é baixo. Quanto maior o ticket, menor vai ser sua conversão. E aí, para o produto principal, que já é quase 5 vezes o valor, né? 5 vezes o valor, eu já coloquei 1% de conversão. Ou seja, para vender 200, eu preciso dos mesmos 20 mil, tá? Então aqui 2% e aqui 1%. Isso dá um total de 40 mil leads. Por que aqui eu estou colocando 35? Por quê? Porque eu estou contando que no meu produto principal, eu não vou precisar de 20 mil novos leads. Que quando eu divulgar para esses 20 mil que se interessaram pelo meu produto de entrada, pelo menos uns 5 mil vão se interessar pelo menos para saber. Então, em vez de eu precisar dos 40, eu vou colocar 35, porque vamos contar que esses 5 veio do orgânico. Não é orgânico, mas você não pagou por eles, né? Ele só vai migrar de um funil para o outro, tá? Então, eu coloquei 35. Para você ter mais 35 mil leads na automação lá, pelo menos no caso do Lead Lovers, você vai gastar mais ou menos uns 4.500 no plano anual. Dá um pouco mais, mas por que eu estou colocando aqui? Só que eu estou estimando bem para cima. Por quê? Porque eu não vou começar amanhã com 40 mil. Isso vai subindo aos poucos. Então a maior parte do meu tempo eu vou estar pagando menos. Só que vai ficar uns 2 mil reais assim. Mas vamos contar que fica nesse valor. ClickPays, o Lead Lovers, ele também faz página de captura. Eu uso o ClickPays. Por que aqui está R$0? Porque quando você entra no Hotmart, você pode fazer até 3 páginas gratuitas. Então, dá para fazer por lá. E se você não quiser fazer por lá, dá para fazer pelo próprio Lead Lovers, ou se você usar o RD, ou seja lá o que for, tá? Esse valor aqui é anual, aqui é os valores total. E aí, aqui o tráfego. O quanto eu vou gastar para capturar essas pessoas? Eu tenho mais ou menos uma média de R$3 por lead. Não trabalhei muito, eu sei que esse lead é caro para quem tá começando, pelo menos no meu ponto de vista não tá muito barato, mas eu ainda não gerei muito conteúdo, então eu coloquei esses 3. Então, para eu conseguir os 35 mil aqui, um gasto mais ou menos anual de R$105 mil, tá? Lembrando que eu estou fazendo uma estimativa. Aí, beleza, eu coloquei equipamento. O que é equipamento? Pô, a partir do segundo semestre,
eu pretendo ter equipe. E se eu tenho equipe, talvez eu precise investir num notebook, ou talvez eu precise comprar, para não ficar só fazendo os vídeos aqui numa tela, talvez comprar uma câmera melhor, um gravador melhor, não sei, coloquei 10 mil. Coloquei 30 mil de imersão, ou seja, para 10 pessoas, eu acho que eu vou gastar por volta disso para imprimir material, para fazer estrutura, e aqui eu ainda estou contando que ainda dá para pagar um pedaço do hotel, e muitas vezes você nem paga, nem é você que paga nada, mas para fazer um negócio legal estou colocando aqui. Aí eu estou colocando equipe, edição, criação e suporte, operação, tá? Edição de vídeo, essas coisas vai ser necessário. Criação também. Hoje eu faço com Freela, e o Freela tanto faz a edição do vídeo, como também faz a parte de design para mim, tá? Que inclusive é da outra empresa, e aí eu uso como freela fora do horário, tá? E suporte e operação é o quê? Ajudar a responder e-mail, ajudar a tirar algumas dúvidas. Eu pretendo tirar as dúvidas de todo mundo, até porque não é muita gente, não é muito aluno, mas a pessoa ajudar no e-mail, ajudar na automação, sabe? Fazer essa parte do suporte, não só com o cliente, mas interno da operação. E por que eu coloquei 5 meses? Porque dentro da estrutura que eu montei do passo a passo, eu só vou precisar disso no segundo semestre. No primeiro semestre eu dou conta de fazer tranquilamente. Mas é óbvio que apesar de eu editar meus vídeos e fazer algumas coisas, fazer algumas artes, muitas vezes eu preciso de um freela. Então tem aqui embaixo para esse primeiro semestre 10 mil reais em freelance, caso seja necessário. Eu deixei provisionado essa verba para poder pagar para alguém fazer uma edição, para poder fazer algumas artes, para poder fazer algum outro trabalho, tá? Isso dá um custo total de 280 mil, somando tudo, e o lucro 120. Lembra que 123, lembra que eu queria ter 120? Então, aqui eu já tenho o meu primeiro planejamento. Por que é importante isso? Porque, cara, a clareza, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então não é só, vou fazer meu produto e vou lançar. Tá, mas qual que vai ser o planejamento? A gente ainda vai continuar. É isso que dá para tirar isso de lucro? Fiz o teste aqui, coloquei. Dá. Não dá. E com o tempo, você vai aprendendo. E quanto mais você for aprendendo, mais fácil vai ficar esses números. Eu ainda estou estimando, porque eu não tenho 100% dos números certinho, porque no lançamento que eu faço com a Elisa, basicamente a equipe é eu e ela. A gente terceiriza, né, o audiovisual, tudo mais, mas interno, de e-mail, de tráfego, tudo mais, é a gente que faz, né? Então, algumas coisas são estimadas, até porque eu não preciso entrar no detalhe, porque isso não faz diferença, tá? Óbvio que se você quiser conseguir entrar no detalhe, você faz isso, mas eu já sei como funciona e tenho um pouco mais de experiência, tá? E aí, beleza, feito isso, consegui validar. Então eu validei o que? Por que eu fiz isso? Porque eu queria validar se essas vendas aqui são suficientes. Então beleza, já vi que é super tranquilo. Agora eu pego por ano. Então ó, aqui as mesmas quantidades. E o que eu fiz? Deixa eu ocultar aqui para facilitar a nossa vida. Isso. Ó, o que eu fiz aqui? Eu só separei para eu poder planejar. Então em janeiro, a gente já está no final de janeiro, não vou fazer nada, tá? Em fevereiro eu quero vender 4 do meu produto premium, que é a mentoria, tá? Que como eu falei, eu vou vender eu vou abrir as vagas para depois do desafio, tá? Então aqui eu já coloquei os 4 vezes 4 aqui, 16 mil. Aí já em março eu já quero começar a vender o meu produto de entrada. Cara, só 20, tranquilo, sem muito trabalho, dá para fazer 100, dá para fazer 150, dá, mas eu quero ir um passo de cada vez, tá? Depois, 10 do meu produto principal no outro mês, tá? Usando sempre a audiência que eu fiz no último para ir acumulando, para não ter que realmente gastar os 40 mil leads. E aí eu só coloquei que eu vou dobrando, então todo mês, um mês é o meu produto de entrada, um mês é o principal de entrada. E por que eu digo principal? Porque o meu esforço de venda, as melhores copies, os melhores conversas, vão ser tudo daí, tá? E aí, você deve estar se perguntando lá no custo que eu fiz, tá, mas e o custo de investimento da imersão e da consultoria? Esse para mim não tem custo. Por quê? Porque como é uma quantidade muito pequena, um é 14, outro é 10, eles sempre vêm ou das minhas redes sociais,
que a pessoa me chama no direct e acaba acontecendo uma venda, ou da própria lista que eu já tenho. Eu não faço um anúncio ou uma campanha específica para isso, né? Com exceção desse primeiro que eu estou fazendo agora, o desafio, né? Então, para esse aqui eu estou fazendo um desafio, estou anunciando, e porque eu quero já ter um primeiro caixa para poder trabalhar. Então essa é uma exceção, mas normalmente ele vem daí, tá? Ele vem dos outros. Então cada mês bem tranquilo. E aí em agosto eu já quero abrir de novo, né? A mentoria, mas aí querendo 10 pessoas para fazer mais de um grupo. E em outubro a imersão presencial. Outubro, novembro a imersão presencial. Aqui no meu caso, como eu sei que muitas coisas vão acontecer nas outras empresas também, eu fiz bem tranquilo e até deixei 2 meses em aberto. Quer dizer que eu vou ficar 2 meses sem vender? Jamais. Mas eu não planejei esses 2 últimos meses. Eu quero conseguir bater minha meta estipulada em outubro, para depois em novembro, dezembro, poder ou testar outro produto, ou realmente investir mais, arrumar a casa, planejar, fazer outras coisas. Então eu estou deixando, e se por acaso eu não tiver batido minha meta, eu tenho novembro e dezembro para ir atrás, tá? E aí, você vai vendo, eu achei que eu ia vender 4 mentorias agora em fevereiro e não consegui. Vendi 3, tenho 4 mil para baixo. Então, provavelmente, eu vou ter que pegar um desses outros números aqui e buscar nesses daqui. Ou aqui vender 11. Então, dentro desse planejamento, você vai modelando. Ele é um negócio vivo, isso aqui não vai sair igualzinho aqui. Mas eu vou fazer vídeos também para a gente ir acompanhando junto, tá? Então, beleza. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Aí, eu tenho aqui. Eu vou planejar mais detalhadamente por trimestre. Eu gosto de trabalhar por trimestre, que eu acho que é mais fácil, tá? E aí, o que eu faço aqui? Por exemplo, janeiro eu não tenho nada. Fevereiro eu tenho que vender 4 mentorias. E março eu tenho que vender 20 cursos. Eu sempre vou planejar mensal, semanal e diário. Minha meta é trimestral, né? Tá aqui, isso aqui é minha meta do trimestre. Mensal, semanal e diário. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? É uma mescla de brainstorm, né? Do tipo, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar... Tô chutando, tá? Não é a minha realidade. Canal do YouTube. Isso. Vou ter que aprender Google Ads, sabe? Fazer curso de copy. Dependendo do que for, até contratar freela. Ou às vezes contratar suporte. Não sei. Você vai fazer uma lista infinita aqui. E por quê? Porque tem um pedaço que é brainstorm, o que eu acabei de fazer aqui, tá vindo na minha cabeça, estou digitando, tá vindo na minha cabeça, estou digitando, isso é um brainstorm. Outro é modelagem. O que é modelagem? É você pegar alguém que já chegou aonde você quer e modelar ele. Por exemplo, eu trabalho com gastronomia. Você vai querer começar a lançar alguém de gastronomia ou você mesmo é o expert. Eu já sei que o ano passado a Elisa conseguiu vender mais de 1000 cursos, né? Então, o que ela fez? Aí você olha no Instagram, você olha no YouTube. O YouTube dela, ela posta de segunda e quarta. O Instagram dela, ela posta todo dia. Ela posta os videozinhos curtos com legenda. Aí ela mescla com foto. Isso é modelar. É pegar alguém que já chegou onde você quer ir e dar uma olhada. E aí isso vai gerar mais um monte de lista. Então, que nem criar canal do YouTube, achar uma produtora para gravar, você vai colocando aqui. E o outro sair perguntando. Sair perguntando no sentido... Eu acabei de abrir uma brecha para você, por exemplo, me chamar no Instagram. O que você acha que eu preciso aprender de tráfego para conseguir dar os primeiros passos? Tem um monte de gente na internet que responde, que ajuda. Então você vai fazendo isso. Então você faz um brainstorm inicial, vê modelagem das pessoas que já tem no mercado e o outro sai perguntando para geral. Sai perguntando, não tenha medo. O máximo que vai acontecer é a pessoa não te responder. Aí você com essa lista enorme de coisas, é óbvio que quanto maior sua experiência, mais fácil vai ser essa lista. Por exemplo, eu já sei o que eu tenho que fazer, porque eu já fiz outras vezes e já sei para onde eu tenho que ir. Então fica fácil fazer. Mas, quanto menor sua experiência, mais você vai se empenhar nisso aqui. E aí, os 20 que geram 80. Acho que vocês
pelo menos a maior parte das pessoas já ouviram falar da teoria de Pareto, mas é basicamente, ele diz que 20% dos esforços traz 80% dos resultados. Então isso para tudo, 20% dos seus clientes traz 80% da sua receita, 20% dos seus custos equivale a 80% dos seus gastos totais, até você usa em 80% do tempo 20% só das roupas que você tem no armário. Então isso vale para tudo. E o que eu quero dizer com isso? De toda essa lista, se você resolver sair fazendo que nem louco, você não vai dar conta. Você não vai sair do zero. Tá? Então o que você faz? Cara, dessa lista, o que é o 20 que gera 80? O que é o principal que eu posso pegar que vai me dar mais resultado? Então, eu já sei que uma das coisas que mais dá resultado para se vender qualquer infoproduto é gerar conteúdo. Então, com certeza, se eu não tenho um canal no YouTube ou se eu não tenho uma estratégia de Instagram, uma das linhas vão ter lá. Eu não quero fazer YouTube agora, vou só trabalhar no Instagram. Vai estar lá. Gerar conteúdo no Instagram. Criar uma linha editorial. Então, por exemplo, linha editorial do Instagram. Criar conteúdo, blá blá blá. E vai colocando. Beleza, você tendo isso, você já sabe que você tem que fazer uma linha editorial, criar um conteúdo, vai fazer tudo isso dos 20 que gera 80. E o resto da lista? Cara, quando terminar isso daqui, você vai pro outro, tá? E aqui, essa planilha que eu não uso ela, eu acabei de fazer só para você entender, só para ficar fácil de explicar. Aí você vai fazer o detalhamento, tá? Por exemplo, linha editorial. O que é a linha editorial? Esse aqui é uma tarefa só, então eu preciso vir e definir qual é a minha linha editorial. Então, por exemplo, eu vim aqui e coloquei a minha linha editorial. Então, na segunda-feira, eu vou postar uma frase, mais uma legenda no Instagram e também um vídeo curto. Vou fazer 10 stories. No Facebook não vou fazer nada. Depois eu vou postar no YouTube um vídeo de formato longo. Vou fazer uma interação no Telegram. E aí eu vou colocando. Então eu coloquei para cada dia uma coisa. Isso aqui é Então beleza, matei essa tarefa ali editorial. E daí, você concorda comigo que para eu conseguir fazer isso, eu preciso ter na minha tarefa criar essas frases? Editar os vídeos, gravar os vídeos. Então é exatamente por isso que na parte do detalhamento você vai seguir o mensal, semanal e o diário. Então beleza, você colocou, fazer linha editorial. Isso aqui não é nem mensal, nem semanal, nem diário. Vou fazer ela uma vez só, tá pronta. Beleza. Agora eu tenho que criar o conteúdo, tá? O criar o conteúdo, no meu caso, eu faço semanalmente. Então eu sento no domingo e faço as frases para a semana inteira, por exemplo, tá? Ou crio os roteiros para a semana inteira. Gravação de vídeo. Gravação de vídeo eu gravo 2 vezes por semana. Então, beleza, já sei. Agora, o Stories, cara, é uma tarefa diária. O responder X é uma tarefa diária. Cortar os vídeos eu tento fazer um pouquinho todo dia, porque eu pego um vídeo de 1 hora e fico cortando. E é um negócio muito chato. Então, se eu for pegar um vídeo de 1 hora e ficar cortando, ou pegar todos, porque eu também gravo minhas mentorias, fica muito grande. Então, todo dia eu corto uns 15 minutinhos. Então, isso é uma tarefa diária. E aí, no detalhamento, você vai pegar cada uma desses que você colocou no 20/80 e detalhar cada uma delas. Aí, se você quiser realmente... Vamos lá. E aí, se você quiser realmente ver, depois que você criou essas tarefas, o que você faz com a tarefa para ter a melhor performance possível com essas tarefas, que já é a parte dos 20/80, tá? Você pega, volta 2 vídeos atrás desse aqui, né? Tô gravando esse vídeo aqui. Um antes desse é o Conta, uma historinha animada. E antes disso é um que eu falo sobre plano de ação e meta, tá? Nele eu falo como eu acompanho as metas da minha equipe. Só que nele eu mostro certinho como eu pego uma tarefa, meta pronta, que a gente já tem a meta aqui, como eu transformo em tarefa e como eu divido numa planilha para poder acompanhar, para poder ver se eu estou fazendo tudo certo. Que é o quê? É esse 20/80, né? Que é exatamente 1 hora de vídeo só para falar da lista do 20/80 e como eu detalho, coloco prazo, coloco tudo. Tá? Então, se você quiser se aprofundar, só isso aqui para você fazer o planejamento é isso aqui. Isso aqui que a gente está falando é planejamento. Agora, para executar e o como executar, sugiro você ver o meu vídeo de plano de ação. Aqui a gente está fazendo um pedacinho do planejamento estratégico do seu ano. Tá?
Então, é isso, não é um negócio fácil. Se tiver dúvida, me chama no Instagram, pode comentar aqui, e aí a gente vai conversando no que puder ajudar, eu vou te ajudando, beleza? Não esquece de se inscrever no desafio aí, qualquer coisa é só chamar, beleza? Tamo junto, valeu!